Olá, eu sou o professor Jorge Paes, professor e advogado e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Maricá. Quero cumprimentar vocês que nos acompanham na TV OAB, dizer que é uma satisfação enorme poder colaborar com esse novo canal de comunicação. Agradecer imensamente ao convite do Dr. Eduardo Carlos, nosso presidente aqui da subseção da OAB de Maricá. Agradecer também ao nosso presidente da seccional do Rio de Janeiro, Dr. Luciano Bandeira, por tantos trabalhos em prol da advocacia carioca, da advocacia fluminense, do Rio de Janeiro como um todo. Vocês têm nos dado grande suporte no trabalho que tem desenvolvido. E para fazer aqui na nossa apresentação um bate-papo, eu convidei uma grande amiga, uma grande parceira, que está com a gente nessa caminhada aqui junto da OAB há bastante tempo, que é a doutora Valéria Rangel. Ela vai nos fazer as perguntas e nós vamos tentar trazer para a reflexão aqui do nosso encontro as ideias de direito, moral e religião. Olá, doutor Jorge. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Vamos lá, a primeira pergunta? Doutor Jorge, o que é o direito para o senhor? Bom, o direito, ele é uma categoria que vai obedecer a uma ideia de história, contexto geográfico, momentos, enfim. Existe uma complexidade para se definir determinados temas e o direito seria uma categoria que segue a esses critérios de complexidade. Se nós seguirmos a linha do Foucault, por exemplo, o Foucault ele vai dizer que a história não é uma linha onde os fatos se sucedem. A história é uma rede complexa de fatos entrelaçados. E com base nisso, para se definir a categoria direito, a gente precisaria ter essa noção da imensa complexidade que é, quais são as perspectivas possíveis para se entender e para se explicar o direito. Então, a gente poderia dizer que no cenário contemporâneo, o direito é composto por esse arcabouço que a gente já conhece. Nós vivemos no Estado democrático de direito. Então, a gente tem aqui uma Constituição vigente, onde o direito vai regulamentar as relações sociais. A gente tem observado no cenário contemporâneo, por exemplo, uma participação muito ativa do direito nas relações políticas, nas relações familiares, nas relações comerciais. Por quê? Vai ser o direito que vai regulamentar e tentar harmonizar essa convivência social nos nossos dias. Mas nós sabemos que o direito já teve aí tem um percurso histórico percorrido. Então a gente tem que pensar em direito como alguma coisa um pouco mais complexa. Por exemplo, as populações indígenas, embora sejam ágrafas, não tenham documentos escritos, elas têm um direito vigente naquele grupo social. Então, existem regras, existem sanções, existem valores. Então, o que a gente tem na nossa sociedade vai existir em outras sociedades também de formas diferenciadas. Perceber isso é muito importante para a gente não cair naquele velho erro de etnocentrismo, de achar que o modelo correto de viver e de fazer o direito é o nosso, que é baseado num eurocentrismo evidente, numa religiosidade evidente. Quais são as visões possíveis que podemos ter do direito atual? Então, o direito atual, ele pode, como eu já falei anteriormente, seguir a diversas perspectivas. Uma delas pode ser a histórica. A gente pode falar do direito a partir de uma perspectiva sociológica, uma perspectiva antropológica, filosófica. São várias as possibilidades de perspectiva para se pensar o direito. O que a gente tem que prestar atenção é não cair no erro, vamos chamar de erro, né, de reduzir a complexidade do direito a uma única perspectiva, por exemplo, a perspectiva dogmática. Então, o direito ele é composto de muitas perspectivas possíveis e essas que eu mencionei são as que vão compor essa complexidade do direito. O que é moral e qual a posição dessa moral junto ao direito? Bom,
muitos teóricos cuidaram desses assuntos, né? Dessas categorias como moral e direito. Para Hart, por exemplo, o direito ele é apartado da moral. Para Dworkin, há uma fusão entre o direito e a moral. Já Kelsen, ele vai dizer que ora existe essa fusão, ora existe esse apartado entre direito e moral. Com base nisso, a gente pode perceber que há alguns grupos conservadores que apregoam a moral como regra para a sociedade. A moral, ela não é uma regra positivada, não é uma lei. E essas pessoas muitas vezes propagam o ódio, os preconceitos, as visões distorcidas do mundo e do direito. Como podemos entender melhor esse conjunto direito, moral e religião? Bom, a título de exemplo, nós podemos destacar que tanto o direito quanto a moral, elas, por exemplo, rechaçam a ideia de um assassinato ou um homicídio. No direito, a gente vai ter uma sanção específica para esse ato que a gente vai chamar de assassinato ou homicídio. Na moral, nós temos uma convenção coletiva, social, que não aceita a ideia de você matar alguém. E na religião, da mesma forma, você pode ter, você tem uma regra religiosa, que é, no caso do cristianismo, né, na sociedade judaico-cristã, o não matarás. Esse não matarás também é influenciado e influencia as questões morais e do direito que estão presentes na nossa sociedade. Então, muitas vezes a sanção prevista tanto no direito quanto na moral, porque nós temos também sanções morais na sociedade, de acordo com o peso dessas sanções é que nós vamos agir ou deixar de agir em relação àquele fato. Então é um pouco daquela visão hobbesiana de que o homem é o lobo do homem. Muitas vezes a gente age, né, com o nosso semelhante e a gente às vezes deixa de agir de uma determinada forma por medo do que vamos sofrer em termos de sanção. Essa é a ideia que nos dá dentro do direito, porque nós aí vamos perceber que nós agimos para não sofrer sanções, para não sofrer penas. Bom, se a gente for colocar cada um em um tópico aqui, a gente poderia dizer o seguinte: no direito, nós vamos agir para não sofrer as penas previstas, por exemplo, num Código Penal. Então, a gente para no sinal vermelho, a gente paga os impostos, a gente não xinga o professor numa aula, embora a gente possa estar com muita raiva do professor, a gente não vai xingar o professor durante a aula, porque a gente sabe que aquela atitude aquele fato pode gerar sanções à vida da pessoa. Então, quanto mais severas as penas, menos vamos tender a contrariar essas leis. Isso a gente vai chamar de poder de coercibilidade. No campo da moral, a gente também vai agir para não sofrer essas sanções morais. Então, a gente tem uma preocupação de ficar mal falado, de manchar a nossa reputação, né? A forma como nós nos vestimos, a forma como nós nos comportamos para a sociedade vai revelar muito dessa preocupação moral, né? De não escandalizar, de não ficar ruim, né? De não passar uma ideia de desleixo. Essas sanções morais também influenciam no nosso comportamento, porque como a gente diz no popular, a gente quer ficar bem na fita, né? E aí entra todo esse aspecto moral que a gente colocou. No campo da religião, nós vamos agir para não ir para o inferno, né? Então, o elemento salvação, que é um elemento típico do cristianismo, né? É interessante perceber que essa categoria salvação, ela entra no contexto religioso dentro desse cenário cristão, nós vamos agir para alcançar isso que é prometido, que é a salvação, ou seja, para não ir para o inferno. No campo religioso, a gente vai ter esse tipo de sanção. Qual é a sanção no campo religioso daquele que não segue as regras? É perder a salvação. Então, dois elementos, o medo e a culpa, são muitas vezes mais deuses do que o próprio Deus no cenário religioso. Então, esses três elementos, direito, moral e religião, vão ser interligados por esse agir preocupados com as sanções
que são trazidas por eles. Podemos citar que a religião influencia no direito, doutor? Sim, a religião influencia o direito em vários momentos da história, inclusive atualmente. Muitos dos valores que vão orientar a criação das leis são oriundos da nossa crença. Nós vivemos uma sociedade judaico-cristã que tem os seus valores e isso, obviamente, vai interferir na escolha das regras sociais que vamos adotar nas casas de leis. No caso do Brasil, em especial, e no caso de uma sociedade como a nossa, que tem uma origem europeia, né, uma origem de colonização, a gente herdou essa ideia de que a igreja era detentora das regras, da moralidade, das leis. Há um tempo atrás, não muito tempo, a gente sabe que as crianças nasciam e iam ser batizadas e naquele momento recebiam a sua certidão de nascimento, no momento do batismo. Então, igreja e Estado estavam no mesmo local. Com a ruptura, né, quando a gente passa a ter um Estado laico e a igreja passa a ocupar um outro cenário, muito dessa liturgia da igreja católica permaneceu na liturgia do direito. Nós vemos os tribunais, a forma de promover o julgamento, a presença de símbolos religiosos nos espaços de julgamento. Isso tudo vai remontar a esse momento histórico em que a igreja influenciava diretamente essas questões jurídicas, as questões do direito brasileiro. E numa perspectiva mais teórica, a gente poderia dizer, por exemplo, Durkheim, e aí vocês me perdoem se eu não estou pronunciando de forma correta, ele diria que a religião funcionaria como reguladora das relações sociais, uma difusora da moral que garantiria estabilidade social e obediência às regras. Já Karl Marx vai se opor a essa ideia, porque ele acredita que a religião é o produto da condição de alienação na sociedade capitalista e uma ferramenta de manipulação e controle de uma classe superior, a classe burguesa, a uma classe inferior, e impediria a autodeterminação do homem. Passamos para uma visão mais contemporânea e mais prática dessas noções. Como podemos dar exemplo do que vem a ser o direito, a moral e a religião? Bom, como a gente falou desde o começo, as noções de direito, de moral e de religião, elas estão presentes em fatos históricos e têm uma cronologia, vamos dizer assim. A gente pode olhar para o mesmo fato hoje, comparar com o mesmo fato há 25 anos atrás, a gente vai ver uma diferença tanto no direito, quanto na moral, quanto no aspecto religioso. Alguns exemplos que a gente pode trazer em relação à música, que é uma coisa popular, todo mundo está acostumado a lidar com isso, as marchinhas de carnaval. Nós temos aí o Teu Cabelo Não Nega Mulata, Mas Como a Cor Não Pega, né, como se fosse uma referência a uma doença. A gente tem aí uma indicação na legislação atual de um comportamento criminoso, vamos dizer assim, né? Mas na época em que a música foi criada, essa marchinha de carnaval era apenas para o entretenimento. Outros aspectos das músicas, e aí ainda nas marchinhas de carnaval, a gente tem o Maria Sapatão, que para os ativistas ligados a essa questão da homofobia pode indicar, né, uma ofensa a esse grupo. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Então são contextos históricos que convivemos com ele até hoje na nossa sociedade e que vão trazer implicações dentro do direito, isso além da moral, é claro. Mas naquela época em que foi produzida a obra, não havia implicação no direito, porque isso não era visto como racismo, nem homofobia, nada desse aspecto. Uma outra questão para pensar essa ideia seria a própria música Amélia, né? Amélia, a letra vai comparar uma mulher mais empoderada, mais dona de si, com a Amélia, que era aquela que fazia tudo dentro de casa, cumpria suas obrigações, amava o marido incondicionalmente, passava fome e agradecia ao marido por passar fome, enfim. Esse cenário da música hoje incomoda bastante aos ativistas
que vão questionar, mas essa mulher Amélia não é uma mulher de verdade. A mulher de verdade tem outras questões dentro da sociedade. Então, essas lutas são espaços, né, de disputas discursivas, disputas por direitos, que vão remontar a esse aspecto histórico também das músicas que continuam sendo tocadas hoje. E aí, para fechar aqui, trazendo para uma música mais contemporânea, a gente percebe que muitas vezes o aspecto moral ele vai dar o tom de qual o valor que eu dou para aquela música. Por exemplo, tem uma música muito tocada de uma pessoa famosa, é Poca o nome dela, Pocahontas, né? Participou até do Big Brother, que a letra diz assim: deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada, ninguém manda nessa raba. Essa expressão, que para muitos é uma expressão chula, ela vai denotar esse empoderamento feminino do cenário contemporâneo, mas apenas vai haver aqui uma sanção moral. Essa música fala uma imoralidade. Não há não há presença de nenhum indício de crime, né? Uma pessoa ser machista não é crime, uma pessoa ser misógina não é crime na nossa sociedade contemporânea. Mas uma pessoa ser racista é crime. Então é isso que eu estou tentando mostrar. Às vezes uma simples letra de música vai trazer para uma sociedade conservadora, né, numa marchinha de carnaval, a ideia de que não tem problema nenhum, mas ali estão presentes sim alguns elementos que podem indicar a presença de um crime. Já outros elementos são meramente morais. E aí o aspecto religioso a gente nem entra no mérito, porque a religião ela vai ser aquele ator social, vamos chamar assim, enquanto instituição, que vai tentar regulamentar e manter essa moral viva dentro da sociedade, criticando, obviamente, as letras que são mais progressistas, que falam mais de liberdade na sociedade brasileira. Para fechar, eu queria dizer para vocês o seguinte, um estudo que foi feito na MPB, só para a gente entender como é que essa relação cultural, direito, moral e religião está presente em muitos aspectos da música. Foi feito um estudo sobre a MPB brasileira e, na época, por exemplo, da ditadura militar, palavras como cama, lençol, travesseiro, deitar-se eram proibidas, porque essas palavras iam remeter a um aspecto do casal, da intimidade. E isso, pelo aspecto moral, por um mero elemento de moralidade, era proibido. Não era crime, mas a moralidade fazia com que aquele tipo de letra não pudesse ser cantada pelo artista na época. Partindo então de uma observação mais voltada para o que pensam os progressistas e o que pensam os conservadores, nós poderíamos dizer que as letras de música, em especial funk, eles podem ter elementos imorais, mas não necessariamente ilegais. E isso vai se aplicar a todas as músicas que nós ouvimos hoje. Bom, pessoal, é isso. Eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui no nosso canal da TV OAB. Agradecer mais uma vez ao nosso presidente Eduardo Carlos, ao nosso presidente da Seccional Rio de Janeiro, Luciano Bandeira, por esse espaço que vai contribuir muito para a advocacia, não só a advocacia maricaense, mas a advocacia de todo o Brasil. Então, espero que seja proveitoso o nosso bate-papo e outros vêm por aí. Não deixe de assistir o nosso canal. Um abraço.